Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu, há 7, 8 anos, aproximadamente, eu dou aula para adolescentes aqui na igreja. E dar aula para adolescente não é fácil, tem que ter muita criatividade. Então eu trabalho com muitas imagens, vídeos, canções, ou seja, eu dedico muito tempo na internet pesquisando, isso é bastante tempo. E uma das noites de pesquisa, preparando uma aula, eu me deparei com uma imagem. Na verdade, é sobre um filme chamado Quo Vadis. Esse Quo Vadis, esse termo em latim, para onde vai? Jesus usa esse termo quando diz para os seus discípulos, eu vou para o Pai, e vocês para onde vão? É um filme da década de 50, e esse filme ele retrata exatamente no momento que o Coliseu havia sido construído 70 anos depois de Cristo, e mostra o momento da intensa perseguição e martírio dos cristãos. Se você procurar no YouTube, as cenas desse filme estão lá, são cenas fortes, você vê cristãos, mulheres com crianças no colo, e as feras arrancando as crianças, é uma cena muito forte. Um costume que eles faziam também, eles pegavam cristãos e amarravam em postes e botavam fogo. Então, é muito tocante quando nós vemos essa imagem. Eu fiquei, confesso aos irmãos, constrangido. Porque quando eu vi essas imagens, eu me fiz a pergunta, e se fosse eu? Permaneceria firme na fé? E se fosse eu? Eu que digo sempre, repito sempre as palavras de Paulo que diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas quando eu parei e refleti sobre tudo isso, eu vi a minha fraqueza, eu vi a minha covardia. E naquele momento eu fiquei questionando, o que será que levou aqueles homens e mulheres, aquele segundo que antecedeu ao golpe mortal, ou a mordida da fera, que sustentou aqueles homens para eles manterem a sua confissão em Cristo Jesus. Quem sabe, meus irmãos, quem sabe naquele momento eles se lembraram do que Paulo escreveu aos Romanos, que diz que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que um dia em nós será revelada. Algo que me tocou muito nessa história é que o Coliseu havia multidões ali assistindo aquele massacre. E as pessoas iam ao delírio vendo a morte de cristãos. Mas não sabiam eles que quem estava derramando o sangue naquela arena eram os verdadeiros vencedores. Eu quero convidar você hoje a persistir, a se manter firme, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17. Apocalipse 2, versículo 17, diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Meus irmãos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo, em revelação ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. E essa é uma carta direcionada à igreja de Pérgamo, na Turquia. Havia uma igreja nessa cidade de Pérgamo, só que no capítulo mesmo
de Apocalipse diz que Jesus se refere à cidade de Pérgamo como o trono de Satanás. Ou seja, Satanás ali habitava, ali era o reino dele, o trono dele. Ele dá um recado a esta igreja, ele fala: olha, vocês são fiéis, eu tenho visto a fidelidade de vocês, mas aos poucos vocês estão cedendo à pressão, e no meio de vocês estão entrando os balaítas, aqueles seguidores de Balaão, que no meio do povo de Deus tem levado à idolatria. Vocês também têm permitido que os nicolaítas, aqueles que dizem que os atos de impureza da carne não afetam o espírito, vocês têm permitido eles entrar no meio de vocês, e aos poucos vocês estão cedendo à pressão. Aí Jesus diz: olha, eu tenho algo para dizer para vocês. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, aquele que persistir, aquele que for até o final, aquele que não ceder às pressões, eu tenho um prêmio. Eu tenho um prêmio incomparável para vocês. Então eu quero caminhar com vocês, né, nesse versículo. Mas para quem é esse prêmio? Ao vencedor. Mas quem é esse vencedor? Nós gostamos de falar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas quem é o vencedor? É aquele que nunca peca? Você conhece alguém assim? Aquele que não comete erros? Aquele que não tem deslizes? É para quem é esse prêmio? Ao perfeito? Quem é esse vencedor? Quem é esse vencedor? Qual é o perfil desse vencedor? Existe um grande pensador chamado Tozer, que ele faz esse perfil, ele fala, olha, desse perfil ele fala: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha, e é verdade. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente, todos os dias, com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado, para que se possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Meus irmãos, realmente nós somos vencedores. Mas entenda o seguinte: o cristianismo, ele diverge do positivismo. O que diz o positivismo? Você é forte, você pode todas as coisas, você é invencível. Não, você nunca será derrotado. Pense positivo. Já o cristianismo diz o quê? Você é vencedor, mas você é fraco. Você é um vencedor, mas você é um pecador. Você é um vencedor, mas você comete grandes erros. A verdade, meus irmãos, é que nós temos grandes fraquezas. Sim, nós temos grandes fraquezas. Nós temos fraquezas morais. Nós prometemos e não cumprimos. Quantos de nós, ao início do ano, fez a promessa para Deus: Deus, esse ano eu vou me matricular na escola bíblica dominical, Senhor, esse ano eu vou até o final. Chega até a comprar a revista. Mas chega no primeiro bimestre, quando começa a chegar aquele friozinho do inverno, quem faz ele levantar da cama aos domingos de manhã? Sim, nós temos fraquezas morais, nós falamos e não cumprimos. Nós temos fraquezas espirituais, somos ambíguos, contraditórios, ou seja, o bem que desejamos fazer, não fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, esse praticamos. Sim, temos fraquezas espirituais e temos fraquezas físicas. Eu daqui a 3 anos serei um cinquentão.
E eu confesso aos irmãos que depois que eu passei pelo ENTA, entrei no 40, a coisa ficou mais difícil para mim. As academias não surgem tanto efeito mais, as dietas não fazem milagre. Sofro, meus irmãos, eu sofro. Mas nós temos fraquezas físicas, é verdade. E temos fraquezas emocionais. Se a coisa desanda, se uma tempestade se aproxima, nós ficamos abalados, entristecemos. Não é verdade? Nós temos fraquezas emocionais. E por que somos fracos? E por que nós somos fracos? Paulo, quando escreve Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, ele afirma isso, ele diz que nós não sabemos orar. Olha, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A verdade, meus irmãos, é que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, porque o coração do homem ele é enganoso, e nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós questionamos a vontade de Deus, nós questionamos os atos de Deus, porque o coração do homem é enganoso. Mas o que me chama a atenção nesse texto, é que diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ou seja, nós temos um intercessor. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Quem intercede em nós, por nós, ao Deus que está acima de nós. Deixa eu explicar isso melhor. Olha o que o texto diz. Mas o próprio Espírito intercede por nós. O Espírito Santo de Deus em nós, intercede por nós, ao Deus que está acima de nós. E como ele faz isso? Ele faz isso de forma intensa. Ele faz isso de forma intensa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, qual é a maneira de Deus? É intensa, é plena. Deus foi até o final por você. Deus entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu único Filho, a morrer numa cruz por você. Essa é a maneira de Deus, plena, intensa, total. Mas deixa eu melhorar isso um pouco. E Deus, quando faz isso, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por você, ele faz de forma agônica, de maneira agônica. Ou seja, olha o que diz o texto. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ou seja, a língua de todos os homens, de todos os povos, do passado, do presente, dessa terra ou do céu, de todos os anjos, o Espírito Santo de Deus conhece. Mas no momento que ele vai interceder por você, ele faz de tal maneira, com tanta intensidade, que ele não encontra palavras, então ele geme. Nós podemos ser fracos, mas nós temos um ajudador. Você entende? Nós podemos ser fracos, mas ele nos assiste e cuida de nós. Então, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós de forma intensa, agônica e eficaz. O Espírito Santo de Deus sabe exatamente do que você precisa. O nosso coração pode ser enganoso. Às vezes nós pedimos a Deus pão e na verdade estamos pedindo pedra, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. E quando ele intercede por você, ele pede o melhor para você. Porque Deus te ama e ele quer o melhor para você. Bom, a esse vencedor, a esse que o Espírito Santo de Deus ajuda, que cuida, que intercede, tem um prêmio. E o que o texto diz?
Ao vencedor darei o quê? O maná escondido. Quando o povo de Deus estava preso no Egito, Deus os livra, eles atravessam aquele mar vermelho e chegam no deserto. Eles estavam em direção a Canaã, a terra prometida. Mas no primeiro momento de fome deles, eles começam a se lamentar. E eles se lembram das cebolas do Egito. E eles dizem, o povo, Deus, antes, Deus nos tivesse nos deixado lá no Egito como escravos, do que trazer agora para esse deserto e nós morremos aqui de fome. E nesse momento, ao invés de Deus dar àquele povo o que ele merecia, que era justiça, um povo ingrato, murmurador, o que Deus faz? Deus dá a demonstração plena de sua graça. Certo dia eles acordam pela manhã, e os homens e as mulheres saem de sua tenda. Aí quando eles olham para o chão do acampamento no deserto, haviam pequenas sementes branquinhas pelo chão. Aí eles olham para aquilo, não entendem, chamam Moisés e perguntam, Moisés, maná. Moisés, o que é isso? E Moisés disse, é a graça de Deus sendo derramada por vocês. É Deus alimentando vocês. É Deus cuidando de vocês. No Evangelho de João, o próprio Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Há uma diferença. Aquele povo no deserto, eles comeram do maná que Deus deu e morreram. Mas aqueles que recebem Jesus, jamais conheceram a morte. Há uma lição do maná escondido. A ordem que Deus disse para aquele povo era o seguinte, olha, todo dia eu vou derramar esse maná sobre vocês. O pão vai cair do céu e vocês serão alimentados. Até que vocês cheguem à terra prometida e vocês tirem de lá o sustento. Mas é o seguinte, vocês vão colher por dia somente 2 litros desse pão. Nada mais, nada menos. É que vai sustentar uma pessoa durante o dia dela. Na manhã seguinte, você retorna e pega mais 2 litros. Mas o povo é teimoso. Eles acreditaram que Deus não demonstraria a sua graça novamente no outro dia. O que eles fizeram? Estocaram. E todo aquele maná que eles guardaram apodreceu, chegou a dar bicho. Ou seja, todo dia, Deus tem a porção exata de Jesus para você. Todo dia, Deus tem a porção perfeita que vai te alimentar, vai te sustentar, vai te fazer crescer de Jesus. Basta você colher. Mas entenda o seguinte, a porção de hoje não serve para amanhã. Você vem, se alimenta da sua porção de Jesus hoje. Mas a porção de amanhã é de amanhã. E você tem que voltar e colher novamente. Mas ao vencedor eu darei o maná escondido. Ou seja, aquele que persistir, aquele que permanecer firme, Deus o alimentará. Nós seremos alimentados eternamente. Glória a Deus. E o que mais? Ao vencedor eu darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca. No momento que esse texto foi escrito, todo mundo estava sob o domínio romano, mas a cultura que prevalecia naquele momento era a cultura grega. E havia 2 costumes para a pedra branca. Por isso que Jesus usou esse símbolo do maná e da pedra branca. O primeiro uso que eles tinham é quando uma pessoa passava por um tribunal, ela estava passando por um julgamento, e ela recebia sentença de absolvição,
ela estava livre, não havia mais acusação nenhuma sobre ela. Antes de sair do tribunal, era entregue para ela uma pedrinha branca. Assim, aqui está o comprovante de que você passou por um julgamento, mas não há condenação sobre você. E Jesus está dizendo isso para nós: aquele que vencer, ao vencedor, sobre ele não haverá acusação. Sobre ele não haverá acusação. Existe outra razão também pelo qual essa pedra branca era usada. Havia o costume de os atletas que percorriam as grandes maratonas naquela época, e quando eles conseguiam concluir aquelas maratonas, que às vezes tinham 30 quilômetros, quando eles conseguiam chegar ao final da maratona, era entregue para cada um deles uma pedrinha branca. Ou seja, você conseguiu. Mas o que me chama a atenção, quando Jesus fala que nos vai entregar, lhe darei uma pedra branca, é que um dia nós seremos recebidos por Ele. Um dia no final da nossa jornada, da nossa luta, no final dessa vida, quando nós chegarmos no céu, você vai ouvir de Jesus: servo bendito do meu Pai, entra para o gozo do seu amado. Um dia nós seremos recebidos por Jesus. Ou seja, ao vencedor, eu vou alimentar ele, eu vou cuidar ele, eu vou sustentar ele. Mas um dia eu receberei. Para todo sempre. Mas ele diz algo mais. Ele diz: olha, eu também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Deus muda as nossas histórias. Deus um dia mudou a história de Abraão. Ele era Abrão, que significa pai. Aí Deus o chamou: agora você se chamará Abraão, pai de nações. Deus chama Sara e fala: olha, você não será Sarai mais, agora você se chamará Sara, mãe de reis. Você não será mais Jacó, que significa traiçoeiro, trapaceiro. Não, Jacó não mais. Agora você vai ser Israel. Ele luta com Deus. Você sabe da sua história com Deus. Você sabe como Jesus te encontrou. Talvez Ele te encontrou como perdedor, mas hoje em Cristo Jesus, você é um vencedor. Talvez você era uma pessoa difícil, mas hoje um facilitador. Talvez uma pessoa cheia de dúvidas, mas hoje, em Cristo você é um homem de fé. Quem sabe quando Deus te encontrou, quando Jesus te chamou, você era um perdedor. E hoje você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque Deus muda o nosso nome, muda as nossas vidas, Ele muda a nossa história. E algo poderoso nessa passagem. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito. Ou seja, meus irmãos, eu acredito que é um registro. Eu creio que é um registro. No momento que você tomou a sua decisão e entregou a sua vida a Jesus Cristo, você creu de todo o coração e confessou Ele como seu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que naquele exato momento o teu nome é escrito no livro da vida. E jamais ninguém poderá apagar teu nome dali. Nem potestades, nem principados, nem reinos, nem o tempo. Ele escreveu o teu nome ali, com o sangue dele derramado naquela cruz. Ao vencedor, eu darei do maná, eu sustentarei ele, eu alimentarei, e eu farei registro do nome dele. Ele será meu.
Eu pergunto a você essa noite, você tem essa certeza de que um dia você será recebido pelo Senhor Jesus Cristo no céu? Eu pergunto a você essa noite, meu irmão, minha irmã, você tem a certeza que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você tem essa certeza? Eu gostaria de encerrar contando um testemunho. O testemunho de um vencedor. No livro de Atos, no capítulo 6, nos conta que existiu um homem, na verdade um cristão, e ele foi um dos primeiros diáconos da igreja, era um jovem de fé, e a Bíblia diz que aquele homem era cheio do Espírito Santo de Deus, e da sabedoria do Senhor, e as pessoas quando olhavam para ele, viam como se fosse a face de um anjo, porque ele era cheio de Deus. O nome dele era Estevão. Mas levantaram acusação contra Estevão. Mentiras contra ele. Dizendo que ele era contra a lei de Deus, que ele falava mal de Moisés. E arrastaram aquele homem até o Sinédrio. E todos aqueles religiosos, aqueles fariseus, aqueles escribas, começaram a questionar a fé de Estevão. Mas Estevão se levanta com temor, com autoridade. E ele começa a declarar a sua fé, a fazer a sua profissão de fé. E ele começa a usar toda a Bíblia, passo a passo, para mostrar na palavra de Deus, diante da lei daqueles homens, que eles tinham, que Jesus Cristo é Senhor. Isso me lembra 1 Pedro 3,15, que diz: estais preparados a responder com temor e mansidão a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança em Cristo Jesus. E Estevão estava preparado, e ele começou a professar a sua fé. Mas aqueles homens ficaram irados contra eles, bravos, e planejaram matar Estevão. Mas antes que Pedro e que Estevão levasse a sua primeira pedrada e morresse, Deus dá uma visão a Estevão. E ele se levanta e diz: olha, eu vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Meus irmãos, o lugar de um rei é no trono, sentado e governando. Mas naquele exato momento, estava para ser derramado o sangue de um servo do Deus Altíssimo. E a maneira que eu interpreto esse versículo é que antes de Estevão derramar o seu sangue e ser morto por confessar Jesus Cristo como Senhor, se permanecer como um vencedor, é como se Jesus tivesse se levantado do seu trono da glória para receber Estevão. Eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E o que você vai ouvir nesse dia, meu irmão? O que você vai ouvir nesse dia, minha irmã? Mas se você vencer, vai valer a pena. Vai valer a pena. Que vai valer a pena. Vai valer a pena.
valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Feche seus olhos. Vamos orar agora. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu quero te desafiar nessa noite a você pensar em tudo que foi dito. Que você olhe para o seu coração agora. Você tem vivido como um vencedor? Você está preparado para aquele grande dia? Eu quero desafiar você, meu irmão. Todos os olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero desafiar você a levantar sua mão e entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque vai valer a pena, meu irmão. É a decisão mais importante que você pode tomar em toda a sua vida, porque ela vai ecoar por toda a eternidade. Se você ainda não fez e deseja entregar sua vida a Jesus, confessar Ele como Senhor e o único e suficiente Salvador, levante sua mão. Tenha essa coragem. Faça isso publicamente. Aonde você estiver, levante a sua mão e confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Alguém que entendeu que é um pecador e que precisa desesperadamente do perdão de Deus, que está aqui hoje, publicamente levantando a sua mão, dizendo: Jesus Cristo, eu pertenço a Ti. Levante a sua mão. Não se envergonhe de quem está ao seu lado. Se preocupe com quem está no trono. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Eu quero convidar duas pessoas a levantar a mão, que vem aqui na frente. Você que levantou a mão dela, vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar junto esse hino. Eu quero orar por você que levantou sua mão. Vem aqui à frente. Vou pedir os pastores da igreja, o pastor Éden, algum líder de célula, acompanhe essas pessoas. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. A melhor coisa, o melhor prêmio que uma pessoa pode receber é Jesus Cristo em sua vida. É incomparável. E o que vocês fizeram nessa noite vai ecoar por toda a eternidade. Eu quero abençoar a vida de vocês e agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém? Deus, nós entregamos essas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Louvado seja o Senhor, porque essa noite foi uma noite de salvação, ó Pai. Eles entenderam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida deles, ó Pai. Então, Pai, eu te peço, como o Senhor prometeu, que o nome deles seja escrito no livro da vida. E naquele grande dia, meu Deus, o Senhor receba todos nós, ó Pai, onde o Senhor tem feito morada no céu, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado por essas vidas, muito obrigado pelo Teu culto, muito obrigado pela nossa igreja, ó Pai, por tudo que foi dito aqui, ó. Nós te agradecemos e te amamos, Jesus. Em nome dEle que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, que o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Que vocês tenham um domingo, uma semana abençoada.